Você aí já se perguntou como que as opções binárias se comparam a outros instrumentos financeiros? Nesse vídeo vou fazer uma comparação entre opções binárias, forex, criptomoedas e ações. E não vou ficar apenas na parte explicativa, vou também demonstrar na prática como que você pode operar e adquirir esses ativos diretamente nas corretoras. Então fica aí nesse vídeo que você vai sanar todas as suas dúvidas. Fala seus traders, tudo bem com vocês? Cristiano aqui. Hoje vou fazer esse vídeo para dar aquela esclarecida a mais no conhecimento de vocês referente a esses instrumentos financeiros que muita gente ainda não conhece as semelhanças e as diferenças, né? Primeiro eu vou começar por opções binárias, que é onde eu faço muitas operações. Depois eu passo para Forex, que é uma pegada um pouco mais parecida. Depois vamos para ações e também criptomoedas. Lembrando que eu vou explicar o conceito geral e também fazer operações ao vivo, né, online aqui para vocês verem o funcionamento. Claro, no Day Trade eu já consigo abrir algumas operações para vocês verem a movimentação de lucro e prejuízo sendo atualizado em tempo real. Já na parte de criptomoeda e ações, eu vou mostrar como que funciona, vou demonstrar o home broker, né, a sala de operações nas corretoras que eu utilizo, para que vocês também tenham mais... para que vocês também saibam a diferença entre uma e outra, beleza? Mas vamos lá então. Opções binárias primeiro, gente. Como que ela funciona? Seguindo bem no termo simples, você vai especular sobre determinado ativo, a valorização ou a desvalorização do mesmo. Só que você vai fazer essa especulação a partir de um tempo pré-determinado e também com um retorno pré-fixado. Como assim, Cristiano? A partir do momento que você está no gráfico de determinado ativo que você estiver operando. Nesse exemplo aqui eu estou em um ativo de índice de volatilidade sintética. Eu tenho que adivinhar se esse determinado ativo vai subir dentro de 1 minuto ou se ele vai desvalorizar dentro desse minuto. Claro, você vai também escolher 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 30 segundos, depende muito da corretora, do que ela vai disponibilizar para você. Aqui nesse caso eu utilizo a corretora Derive e ela tem essa flexibilidade em escolhas de períodos, né? Por exemplo, eu venho aqui, ó, posso colocar 10 ticks, cada tick representa 2 segundos de contrato, e eu posso falar que aqui esse ativo no momento, eu vou apostar $1, tá vendo? Ó, $1 aqui, e em 20 segundos ele estará desvalorizado referente à minha entrada inicial. Eu venho aqui, aposto na desvalorização. Nesse momento, ele está me dando 95% de retorno no caso de vitória. Caso eu perca esse contrato, ele fique acima da minha entrada inicial, aí eu perco todo o investimento. Vocês têm que ter isso em mente. Nas opções binárias, você tem sempre esse retorno fixado. Ou você vai ganhar os 95%, ou você vai perder os 100% dessa sua aposta inicial. Nesse exemplo aqui, entrei com $1, ele ficou acima dessa minha entrada inicial e eu perdi. Vamos fazer mais uma nova entrada? Lembrando que aqui eu só estou fazendo entradas de forma educacional, não estou fazendo análise técnica nem nada. Só para vocês verem realmente essa diferença, tá? Agora eu entrei na direção da alta desse ativo, vamos ver se ele fica acima desta vez, ó. Aqui eu tenho uma derrota, né, que eu tomei um loss. E aqui, agora eu saí com um win, é um gain no mercado que a gente também fala. Aqui na primeira entrada, $1 eu perdi de forma completa. E aqui eu entrei com $1 e ganhei 0,95, conforme já está pré-determinado aqui na corretora. Então, opções binárias, você resumindo, são ativos que você vai especular valorização ou desvalorização em cima de um tempo pré-determinado e um retorno fixado, ok? Então deixa eu fechar aqui já essas operações. Vamos agora ao Forex. O Forex, gente, ele é mais conhecido também como mercado de câmbio.
É onde você fará especulações entre pares cambiais, onde você vai falar, o dólar estará mais caro do que o euro em determinado período de tempo que você não precisa, você não faz essa decisão de 1 minuto, 2 minutos. Você vai abrir uma ordem a mercado e aí você vai acompanhando essa movimentação. Por exemplo, vamos colocar aqui uma parte prática. Aqui na Derive também nós temos os pares principais. Os pares principais, eles representam o quê? Maior liquidez do que pares secundários. O mercado de Forex, gente, é um dos mercados de day trade mais fortes do mundo, onde a liquidez ela é muito forte, onde você consegue fazer entradas a qualquer momento, onde você consegue fazer a sua movimentação, o seu day trade e ter muita liquidez nessa sua operação. É muito volume de operações sendo efetuadas a cada instante. E quando você está aqui, nessa parte já de Forex, de pares cambiais, você pode operar da seguinte forma. Você vê a análise técnica, né? E outra coisa que eu já quero deixar claro também, Forex não depende apenas de análise técnica, mas também de muita análise fundamentalista. Por quê? Aqui você está operando no mercado real, no mercado de câmbio. Aqui, fatores políticos influenciarão nas suas operações, fatores econômicos, né? Um calendário econômico vai influenciar muito. Por exemplo, se lá você está apostando que o dólar vai valorizar referente ao euro e vai fechar essa sua posição apenas amanhã. De repente, lá nos Estados Unidos acontece um fator relevante na política que desagrada o mercado em geral e o dólar, ao invés de subir, ele cai. Entendeu? Você não depende apenas de análise técnica a curto prazo, como nós fazemos em opções binárias. Opções binárias você vai pegar, vai fazer aquele price action, né? Aquela análise curta e vai especular. O mercado vai subir agora de acordo com a movimentação passada. O mercado vai fazer uma lateralização de acordo com essa movimentação passada. Já no Forex, não. Fatores externos sim influenciarão diretamente nas operações e na movimentação do mercado. Eu posso vir aqui, colocar uma entrada de 10 dólares. Aqui o fator de alavancagem, que não é importante nesse momento, tá? E aqui você trabalha com 10 dólares, mas quando você aumenta o seu fator de alavancagem, é como se a corretora emprestasse para você um coeficiente maior na sua stake, na sua aposta inicial, e você pudesse ganhar, e você tem a possibilidade de ganhar mais dinheiro dentro desse seu contrato. Mas isso é uma faca de dois gumes. Da mesma forma que você pode ganhar mais dinheiro, você também pode perder mais caso o mercado venha contra a sua entrada. Eu vou colocar aqui, uma entrada na valorização. Novamente, não estou lendo nada aqui, só estou fazendo uma operação exemplo. Eu entrei aqui na valorização com 10 dólares, ele começa no negativo, porque esses contracts for difference, né, que a gente opera muito em Forex, você primeiro paga o comissionamento da corretora, para depois que o mercado passar esse comissionamento, você começa a ganhar o valor do seu contrato, tá? O valor que começa a vir depois desse comissionamento da corretora em si, aí começa a vir para a sua banca. Nesse momento eu apostei 10 dólares, ele está aqui praticamente na minha entrada inicial, aí eu fico no negativo. Se eu quiser fechar o mercado, eu posso fechar a qualquer momento. Eu não preciso esperar um tempo pré-determinado. Eu venho aqui e fecho a minha operação. Entrei com 10 dólares, não perdi os meus 10 dólares por completo, tá vendo? Eu posso sair do mercado e perder apenas 0,60 cents. Eu posso fechar, ver novamente aqui a minha análise e efetuar uma nova entrada. Cristiano, mas eu queria saber, se eu não tenho um tempo pré-determinado, quando que eu sei que eu ganhei ou que eu perdi? Você pode estabelecer também pontos de lucro e pontos de perdas, onde você vai estabelecer quando bater certo lucro, quando bater 2 dólares nessa minha operação, eu quero que o mercado pare automaticamente, que esse meu contrato pare. Eu venho aqui, take profit,
coloco 2 dólares. Aí eu venho aqui também, coloco um stop loss. Eu entro com 10 dólares. Quando bater aí 8 dólares de prejuízo, o mercado também vai parar automaticamente. Eu não vou perder os 10, vou perder 8 no máximo. Aí eu posso diminuir, aumentar um pouco do meu coeficiente, que vocês vão ver agora, ó. Quando eu entrar e der um up, a valorização, caso o ativo chegue nessa linha verde que está aparecendo no gráfico, é onde será os 2 dólares de lucro, tá? E eu bato aí esse meu profit, o contrato acaba automaticamente e o dinheiro vem para minha banca. Pelo contrário, se ele atingir a parte vermelha, se eu colocar em desvalorização, tá vendo? Aí a linha vermelha é onde bate e ao invés de eu perder meus 10 dólares, ele já vai perder os 8. Se eu aumento aqui o meu valor de entrada, vai aqui diminuir. É que nessa parte aqui eu tenho que entrar também, colocar alguns valores maiores, tá vendo? Ó, aqui eu entrando com 100 dólares. Meu take profit ficando ali acima e meu stop loss ficando ali abaixo. Então no Forex você tem essa flexibilidade também de não precisar escolher um tempo pré-determinado. Agora vamos para a questão das ações. Já deixei aqui a XP Investimentos em aberto porque é a principal corretora que eu utilizo para fazer os meus investimentos na B3, na Bolsa de Valores. E em comparação a opções binárias, que a gente já viu, que são operações a curto prazo e especulativas, já ações não. Nós investimos em pequenas participações de empresas, nós nos tornamos aí realmente sócio-proprietários de pequenas frações, nos tornando acionistas. A partir do momento que uma empresa abre capital, ela dá oportunidade para que pessoas normais como eu e você confie nessa empresa, invista nela e tenha agora participação de lucros, tanto no crescimento dessas ações que podem valorizar, quanto também até na obtenção de dividendos. O que seriam esses dividendos? Uma empresa que está crescendo, ela não só investe no próprio crescimento, como também ela paga acionistas, né? Ela paga as pessoas que acreditaram no crescimento dela. E esses dividendos podem vir através de pagamentos mensais, bimestrais, semestrais, anuais. Depende da empresa que você investiu. E aqui você vai encontrar grandes empresas, claro. Tanto empresas que são as blue chips, que são aquelas empresas maiores e mais consolidadas no mercado, né? Setores que são mais perenes, elétrica, saneamento, financeiras. E também nós temos as empresas small caps, que são aquelas empresas que estão começando a empreitada agora na B3, o capitão aberto, né, praticamente, e ela tem uma grande chance de valorização. Ali você não acredita, ali você não investe nelas para ter dividendos. Você investe nela buscando valuation, que é essa valorização da empresa, onde você compra uma ação a R$10 e depois de alguns anos você visa que essa empresa vai estar valendo R$100. Aí você tem aquela valorização do seu investimento. Eu sigo as duas estratégias, tanto estratégias de empresas perenes, que me trazem dividendos, sejam eles mensais, semestrais e anuais, e também uma carteira só de empresas que buscam valorização, que são empresas que hoje estão baratas, mas que na verdade elas têm um poderio muito bom, né? Elas são empresas já consolidadas no mercado, que nesse momento estão baratas, né? E eu costumo fazer esse investimento. Em B3, eu sou uma pessoa muito mais holder, aquele cara que vai investir e vai aguardar o retorno desse investimento a médio e longo prazo. Se eu já faço day trade em opções binárias e Forex, aqui eu sou um cara bem mais tranquilo e bem mais paciente. Aqui vocês até podem ver a minha carteira, desde a comparação que está aqui embaixo, que é do ano passado, ela está mais rentável do que o próprio CDI, tá? Você pode ver que eu tenho aqui essa linha amarela aqui em cima, ó, ela está 16,30%, tá 16,30%, enquanto o CDI 12,46%. Ela tem isso, né? Ela faz a volatilidade.
CDI é uma renda fixa, eu na Bolsa de Valores, ações, é totalmente variável, tá, gente? Da mesma forma que uma empresa pode crescer, ela pode também cair, né? Podem acontecer aí dificuldades de gestão dos empresários e uma empresa de repente está valendo R$ 50 uma ação e de repente ela pode valer 15, né? Então vocês também têm que ter isso em mente. Todo investimento possui risco, tá, gente? Não é aquela questão fácil. Claro, você pode pegar uma renda fixa, só que não é o intuito desse vídeo. Mas vamos ver aqui como que você pode investir em ações. Clicando aqui no Home Broker, você vai abrir a Matrix, né, da Bolsa de Valores aqui na XP. Aqui é onde você vai colocar a ação que você quer comprar. Aqui, por exemplo, temos a Pose 3, que eu também tenho na minha carteira. Aqui nesse momento ela está R$ 7,77 cada ação. Você pode falar, eu não tenho dinheiro para começar a investir em ações. Gente, tem ações de todos os valores, tá? Você pode achar de R$ 7,00 como a Positivo está hoje e achar uma Vale que está R$ 70,00, né? Aí você pode falar, poxa, eu não posso comprar uma Vale, vou comprar uma Positivo. Claro, análise fundamentalista, não vai sair só porque uma empresa é barata, você vai comprar dela. Senão aí você não, aí é uma estratégia totalmente furada e você vai só perder dinheiro. Tem que ter fundamento, tem que saber o porquê que você está comprando determinada empresa, tá? Aí nós temos aqui a variação do dia, tá vendo? A Pose, ela valorizou no dia de hoje até o momento 0,65, a Cyrela 0,57, a Mil 0,65 e a Grendene caiu hoje 2%. Aí você pode falar, eu vou pegar aqui, tá valendo 7,77 a ação nesse momento. Nós temos aqui do lado, ações, ordens de compra de 7,76 e aqui do lado ordens de venda de 7,77, 7,78. Quando há uma correspondência de ordens, por exemplo, tem uma ordem aqui comprando 400 ações da Positivo a 7,76. Nesse momento não tem ninguém vendendo a 7,76 porque o momento atual da ação é 7,77. Por isso que elas estão aqui esperando alguém chegar e colocar 7,76. Mas claro, a pessoa que está fazendo day trade, quer fazer uma compra e venda no dia, vai esperar cair. Bateu os 7,76, as ordens que estão aqui, que correspondam a 7,76 com 400 ações disponíveis para venda, ela vai se corresponder automaticamente com a ordem de uma outra pessoa e vai haver essa transferência. A pessoa vai adquirir essas 400 ações e a pessoa vai tirar da carteira dela essas outras 400, entendeu? Aqui você pode deixar tanto uma ordem a mercado ou fazer ordens já no momento que está o valor. Eu, por exemplo, faço muito assim. Vejo lá o valor, 7,76. Vou comprar 200 ações, já pego aqui e coloco 7,76. Quero colocar uma ordem lá um pouquinho mais barato, vai a 7,72. Coloco lá uma ordem de 200 ações a 7,72. Se hoje desvalorizar o suficiente a pegar 7,72, beleza, pegou, eu compro essas ações e já vem para minha carteira, beleza? É uma pegada mais assim. Eu faço hold, né, como eu falei, mas muitas pessoas fazem o day trade. Compra de manhã, já vende à noite, ou faz swing trade, compra num dia para vender no outro. São muitas as estratégias, mas aqui vocês já conseguem ter uma noção da diferença de ações para opções binárias. Agora vamos para criptomoedas. Aqui também já deixei a minha corretora principal em aberto, que é a Binance. A Binance é a maior corretora de criptomoedas aí no mundo, e aqui você vai negociar o popular ativo digital descentralizado. As criptomoedas aí, né, como Bitcoin, Ethereum, Chiles, BNB, Cardano, aqui você vai negociar essas famosas criptos, que ganharam grande popularidade aí nos últimos anos, e também por ter um mercado extremamente especulativo e de alta liquidez, em alguns casos, né, em boas
vai em criptomoedas já mais populares, você tem uma grande chance de de ganhar muito dinheiro de forma rápida, como também perder dinheiro de uma forma extremamente rápida. Em criptomoedas eu tenho aqui as duas opções juntas. Eu posso fazer médio e longo prazo ou também operar futuros, que são os derivativos, como se nós estivéssemos operando lá opções binárias e fortes. Você vai pegar uma criptomoeda, o Bitcoin em relação ao Ethereum. Ele vai estar o quê? Mais caro ou mais barato? Aí você vai, coloca lá uma ordem de valorização e você vai pegar a mesma coisa como se fosse um Forex, tá? Então aqui você tem essa mistura das duas formas que você pode trabalhar com criptomoedas. E eu novamente vou deixar frisado. Criptomoeda, você tem aquela chance de criar um patrimônio rapidamente ou acabar com seu patrimônio rapidamente. Eu vou mostrar aqui para vocês como está a minha carteira hoje. Hoje está numa alta de criptomoedas, já vou até mostrar para vocês uma ferramenta que eu utilizo. Só hoje, ó, a minha carteira ela valorizou R$ 8.100 em criptomoeda. Se você quiser fazer operações em cripto, você vem aqui, ó, na Binance, tá? Spot, você vai achar um home broker ao estilo que você tem lá na XP ou em qualquer outra corretora, tá vendo? Ó, que você tem um gráfico da moeda em questão que você está observando. Por exemplo, vou colocar o Bitcoin, que é BTC, em referência ao Ethereum. Deixa eu colocar ao USDT, que é como se fosse o dólar, tá? Aqui o USDT. O USDT é uma stablecoin, tá, gente? Ela acompanha o valor do dólar atual. Aqui nós temos o Bitcoin valendo 53 mil dólares hoje e as ordens de compra e venda que você tem disponibilizado por outros traders. É a mesma coisa que lá na XP no Home Broker. Nós temos os valores de venda e os valores de compra aqui. Quando os dois se coincidem, quando corresponde uma ordem na outra, ou você compra Bitcoin ou você vende o seu Bitcoin para outra pessoa. Aí você pode também fazer nas ferramentas da Binance a parte de day trade, né? A parte que você vai fazer a especulação, vai fazer futuros, assim como você faz aqui as operações na Derive, tá? Mas sempre deixando claro, gente, criptomoeda, você não vai segurar um papel dela, ela é um ativo digital. O que você pode segurar é uma hard wallet, né? Você pode guardar os seus ativos digitais dentro de uma carteira física. Vou deixar até uma foto aqui no vídeo para que você saiba como que funciona. Depois pesquisa aí hard wallet, vê lá no Mercado Livre, você consegue colocar essas criptomoedas como se fosse realmente uma carteira. Ao invés de você deixar na corretora, você vai ter uma carteira de criptomoeda para você. Eu deixo aqui na corretora porque eu também faço as operações, faço meus investimentos, então prefiro deixar aqui e, claro, também confio na Binance, tá, gente? Você tem que ter muito cuidado com isso, porque criptomoeda é um mercado ainda muito low profile, né? Muito underground. Underground que eu falo, gente, poucas pessoas conhecem. E é um antro muito grande para golpistas. Então você tem que ter cuidado em pessoas que vão fazer você ganhar dinheiro com criptomoedas. A gente tem um exemplo aí recente aqui no Brasil, lá a questão dos jogadores de futebol, né? Gustavo Scarpa, William Bigode, Mike, os caras lá acreditaram em uma empresa que faria um investimento em criptomoeda que daria 5% ao mês e você viu aonde foi parar o dinheiro dos caras, né? Então tem que ter muito cuidado quando for algo relacionado à criptomoeda, fiquem de olho, tá? Principalmente esse ano que nós estamos em uma alta, deixa eu só tirar esse mau contato aqui. Principalmente esse ano que nós estamos em uma recuperação das criptos e tem halving esse ano, né? O halving é quando a cada 4 anos a mineração do Bitcoin ela dobra a dificuldade. E quando tem essa mudança, a cripto costuma valorizar. E quando o Bitcoin valoriza um monte atrás dela, né? Ela puxa realmente a fila. Então um aviso que eu já deixo aí para vocês, cuidado com anúncios
de cursos, de mentorias, de criptomoeda esse ano principalmente, tá? Então é isso, gente. Espero que tenha deixado claro aí as diferenças de opções binárias para outros instrumentos financeiros. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu curtir, comenta aí embaixo o que você achou. Se não é inscrito, já se inscreve no canal, que aqui eu trago vídeos desse tipo de tema, de investimentos e day trade. E é isso aí, galera. Qualquer dúvida também, meu e-mail e meu Instagram está aí, o cristiano.pereira. E é isso. Boa segunda-feira a vocês. Até mais. Tchau.